A gente hoje na plataforma, por cima, e está muito no começo ainda, tá? A gente deve estar com 85 mil empresas no Brasil, monitoradas, Brasil todo. E eu tenho lá desde uma Big Corporate americana que respondeu isso em uma semana, e aí está sendo monitorada até hoje com a gente, até uma empresa, uma microempresa que presta serviço pontual para uma das cooperativas que a gente tem como cliente. E o que motiva eles a buscar o serviço de vocês? É a necessidade por uma exigência de um determinado cliente que eles querem entrar, ou isso já está um movimento mais consciente? Até bom, até para poder a galera entender um pouquinho como funciona o acesso dos clientes à solução de vocês, né? Quem que é o perfil, por que eles chegam em você e o que vocês fazem para eles? Você faz monitoria de riscos e tal, mas como isso dá na prática também, eu acho que é bom. Pô, bacana. Normalmente é a instituição financeira que nos busca. Esse é o nosso caminho. Tá? A gente é o grande especialista e entendeu muito a PR-Sac. Agora, há 2 semanas a gente teve, inclusive, até para fomentar isso mais, a gente teve um webinar que, gentilmente, a Viviane Torinelli, do Banco Central, fez um webinar com a gente. Explica para a gente o que é o PR-Sac, acho que é importante. PR-Sac é a política de riscos socioambientais e climáticos do Banco Central, que é aplicável para 2021, aplicável para as instituições que são supervisionadas pelo Banco Central. Então, essas que a gente estava falando, os bancos, bancos comerciais, cooperativas, corretoras. Então, dentro disso, tem todo um escopo que o Banco Central diz que, muito mais que simplesmente entender o que está acontecendo, eles querem que se avalie essas partes relacionadas, o cliente, o fornecedor, comunidade interna, o investidor, se avalie e se monitore dentro de alguns critérios de risco. Tá? Entendi. A gente montou toda uma estrutura de mais de 400 critérios que leva em consideração tamanhos, então o mesmo questionário, enriquecidos não só com critérios brasileiros, tá? Sim. A BNT, o que está olhando na CVM, Banco Central, a gente olha o mundo todo, porque a gente sabe que muitas dessas empresas prestam serviço para fora, então a gente é a primeira plataforma que tem isso, de maneira clara, que diz assim, olha, a grande empresa vai responder tantos que esses critérios, a menor empresa vai responder menos, eu quero todo mundo nesse jogo. Tá. É a forma de ter escala de impacto. Essa é uma outra coisa que é um diferencial. O que é isso? O nosso modelo, e ele não é excludente, a gente não pode falar de competição e nem de exclusão dentro do mercado de sustentabilidade e ESG, são coisas diferentes, mas de novo, né? Por quê? Até então, a gente tem as consultorias que fazem um trabalho gigante. Sim. E tem as certificações em algum momento, e a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com avaliação e monitoramento, mas as certificações que de alguma forma não tinham escala. Então a gente via grandes certificações que tinham 300 empresas certificadas, que tinham 1.000... Que é muito oneroso pequeno. E extensivo o processo. Exatamente isso. E aí o que a gente vê? A gente vê que tem mais de 20 milhões de empresas. Sim. E a maioria dessas, de alguma maneira, prestam serviço para outras empresas maiores e é uma cadeia, é um efeito dominó dessa história. Tá? E aí, como é que então eles chegam aqui? Essas instituições financeiras ou as grandes empresas, tá? A gente atende, esses são os 2 grandes públicos, eles já têm essa cadeia de fornecedores ou seus clientes e que de alguma forma eles querem ocupar. Quando é cliente, eu forneço através de APIs dados ESG. Então a gente hoje seguramente é um dos maiores bancos de dados do país, de dados ESG, tá? Dados públicos. E a gente busca isso e concentra esses dados, enriquece esses dados e fornece através de API. E eles podem colocar isso nas suas esteiras de crédito, podem colocar isso dentro da estrutura de compliance. Então, a nossa plataforma ela não é só para um ponto, ela é multi-departamento, multi-área. Com uma base de dados para poder preencher. Consolidadora, também como uma avaliadora de riscos e de monitoramento de todo Exatamente. Tudo isso. Porque depois que eu coloco e faço esse monitoramento, então, o que acontece? Eu monitoro diariamente. Então, se eu tenho alertas dentro da plataforma. Sim. Então, se uma CND mudou o status, se eu tenho um processo judicial que mudou o status ou é novo, que não era de conhecimento. Aí vai do mais simples, digamos assim, que é mudou o QSA, mudou os sócios da empresa. E eu tinha analisado um e mudou o sócio, eu levanto um alerta dizendo, mudou, temos que analisar de novo. Sim. E no mesmo dia. Então, isso está sempre acontecendo, tá? Notícia que não é boa. Fora isso, a gente também... Normalmente, a gente concentra. Porque quando eu falo de uma instituição financeira, por ano, a gente está falando de mais de 90 mil fornecedores. É verdade. Quando eu te falo de uma empresa grande, muito grande... eu estava falando com uma que era gigante, uma corporate, e aí ela me falou assim, Maurício, a gente tem 200 mil fornecedores, 13 mil ativos. Caramba. Então, de novo, né? 13 mil ali, 6 mil lá, 30 mil aqui, 20 mil aqui. Então, tipo assim, isso te dá uma estrutura de dados. Então, o que acontece? O fornecedor, nesses modelos iniciais, eles acabam não pagando. E como a gente tem uma estrutura também de escala,
né? A gente quer chegar até o final desse ano a mais de 1 milhão de empresas monitoradas, que o mercado pede para a gente monitorar. Olha só. Tá? Isso me dá dados. Então, quanto mais dados, quanto mais escala eu tenho, eu consigo baratear essa estrutura também no final do dia para consumo de dados. Então, eu entrego isso no dashboard. Sendo simplista aqui, tá? Você seria um Serasa do ESG. Exatamente. Né? Com informações que o Serasa não tem hoje. Exato. Não, então, O Serasa tem, né? A estrutura dele de SG. Sim, claro. Fantástico. O Serasa, inclusive, a gente monitora. Mas eu tenho informações que a empresa nos paga por causa do sistema de recompensa. Ela quer botar o dado lá. Por quê? Porque ela não quer perder o fornecimento. Ela não quer, se ela for fornecedor, né? Ela não quer perder aquele cliente. E do outro lado, exatamente, instituição, uma grande empresa. Então, ela quer que aquele dado chegue da melhor maneira possível, porque ele possa ser o melhor analisado possível. Entendi. E do outro lado, eu tenho o cliente, que ele não quer deixar de ter a linha de crédito dele. E às vezes, muitas vezes, e o mercado está se movimentando para isso, linhas mais baratas. Sim. Linhas diferenciadas para quem tem um rate melhor. Sim. Entendeu? Então, isso já está acontecendo. Então, é isso. O caminho que a gente tem é instituição financeira, grande instituição que precisa monitorar de alguma forma. Por quê? As instituições, as companhias também têm como grandes apoiadores para o funding o sistema financeiro. Exato. Então, o sistema financeiro já está pedindo para essas grandes empresas, poxa, tem que monitorar. Então, um dos stakeholders é esse, o mercado financeiro. Olha, a partir de agora, eu posso fazer desde o bond para ti, Sim. a emissão de títulos, até uma emissão de CDC, uma empresa menor ou coisa parecida. Pode acontecer isso, sabe? Um crédito privado? Pode. Mas eu tenho que te monitorar, eu tenho que te analisar, porque eu vou colocar isso dentro da minha estrutura. Sim. Aí, então, isso que acontece, essa é a grande diferença. E quando a gente faz isso, e eu quero que as minhas informações estejam lá, imagina, né? A gente tem uma empresa que eu quero estar bem visto pelo mercado. Na hora que eu olho e a informação e eu peço que isso está contida dentro de uma política, política de sustentabilidade, uma política de riscos, de segurança de informação, uma política, qualquer outra política, eu acabo recebendo isso dentro da plataforma. Entendi. Aí que está o grande diferencial. Nosso diferencial grande é escala. O segundo é os critérios. Ninguém tem os critérios que a gente tem hoje. E não é simplesmente copiar, porque não é isso. Foi um estudo que foi feito, foi todo um levantamento que foi feito. E o terceiro é o tipo de informação que eu tenho em casa, que não é simplesmente um birô que vai ter, entendeu? Então, assim, a gente quer se posicionar como a maior plataforma de dados ESG do Brasil, começando por aí, mas a referência é América Latina e mundo, tá? E na esteira dessa conscientização movimentos até de escala regulatória, como a gente está vendo do BC, fechando esse cerco para que a coisa seja de fato olhada e levada a sério, né? Então, exatamente. Mas acho que é sensacional.